Olá pessoal, tudo bem? Bom, a ideia desse vídeo é fazer um complementar à aula, só para ajudar vocês na resolução dos exercícios, e para quem precisar reforçar e tirar alguma dúvida, pode usar o vídeo aqui. Bom, então a gente está trabalhando com o JDBC, né? Qual que é a ideia? A ideia é que a gente permita que os nossos sistemas armazenem dados de alguma forma eficiente e nada melhor que um banco de dados, né, um sistema de gerenciamento de banco de dados para armazenar isso. Então, diversos SGBDs no mercado, né, MySQL, SQLite, Oracle, e no caso aqui, né, você vai escolher algum desses de acordo com a sua necessidade e vai então desenvolver o seu sistema de forma que ele consiga armazenar os dados e recuperar os dados do banco de dados. Então quem vai gerenciar toda a parte de armazenamento de dados vai ser o SGBD. Bom, como a gente está trabalhando com Java, quem que gerencia isso para nós? Ou quem que vai nos auxiliar a fazer essa conexão com o banco? Vai ser o JDBC. Então o JDBC ele é uma camada aí ele é uma camada que vai ficar entre o nosso software e o banco de dados, uma camada de compatibilidade, digamos assim, que vai permitir que o nosso software converse com os bancos de dados, com os SGBDs, de uma maneira uniforme, né? Então a gente vai ver mais para frente que é muito fácil o mesmo sistema você consegue migrar para um banco de dados ou para outro, né, um SGBD ou outro, sem maiores complexidades. E como é que funciona isso? Bom, o JDBC, né, ele é a definição de uma API e cada desenvolvedor de SGBDs no mercado vai implementar um driver JDBC para aquele SGBD. Então a gente vai encontrar aí no mercado driver do SQLite, do MySQL, do Firebird, enfim, dos SGBDs famosos aí, a maioria deles tem um driver JDBC que a gente vai utilizar então para fazer essa conversa entre o nosso sistema e o banco de dados. Então tem aqui um exemplo aqui, o sistema, tem um sistema aqui. Ele precisa armazenar e recuperar dados. Quem que faz isso? Quem vai fazer isso é o banco de dados, né, o SGBD, através de um driver JDBC, ok? Bom, associado aí com a gente tem o pacote Java SQL que vai nos fornecer as principais classes para trabalhar com essa conexão e essa manipulação dos bancos de dados. Então a classe Driver Manager nos fornece uma forma de conectar com o banco de dados, ela nos retorna um Object Connection. Esse Object Connection ele vai manter uma conexão aberta com o banco, e através do Connection que a gente vai pegar os Statements ou os Prepared Statements, que são as formas que a gente vai mandar os comandos para o banco, seja um select, um insert, update, delete, tudo feito via statement. Existe uma diferença grande aqui, enfim, grande não, mas importante entre o statement e o prepared statement. O statement, a gente passa o comando, a instrução SQL de uma forma, digamos assim, crua, né, direta. O prepared statement ele tem a ideia de parâmetros, então aumenta um dos quesitos de se utilizar prepared statement é justamente aumentar a segurança dos sistemas. Porém, nesse vídeo aqui a gente vai se ater nos statements, e o prepared statement eu vou mostrar para vocês num vídeo posterior ou numa aula posterior, ok? E o prepared statement e o statement, se a gente estiver trabalhando com uma consulta, um select, eles vão retornar um conjunto de dados, e esse conjunto de dados então vai ser representado pelo result set.
Bom, eu não vou me ater aqui às explicações detalhadas de cada uma dessas classes, porque isso já foi feito na sala de aula, ok? Muito bem, então aqui a ideia é que a gente construa um sistema que possa fazer uma consulta a um banco de dados. A gente vai estabelecer, né, essa conexão através do connection, criar o statement, executar as consultas SQL, pegar os dados com o result set e por final fechar a conexão. Tudo bem? Então vamos lá. Então um dos passos aqui é criar o banco de dados. Eu já criei o banco de dados utilizando o SQLite. Também não vou entrar aqui nos detalhes de como se utilizar o SQLite Studio para criar o banco. Isso a gente discutiu e isso também é assunto para um outro vídeo. Então no caso aqui eu vou pegar aquele arquivo do SQLite que foi criado e eu vou colocar aqui na raiz do projeto, deixa eu mostrar para vocês aqui, espera aí só um minutinho, aqui. Então eu tenho já um arquivo criado, então eu coloquei aqui, ó, esse arquivo exemplo.sqlite. Esse banco aqui é um banco que tem uma tabela produtos e a tabela tem ID como chave primária, nome do produto, uma das colunas, descrição e valor. Tudo bem? Então tá aqui. Então vamos lá. O que nós precisamos fazer pro banco de dados funcionar? A ideia é a seguinte: nós precisamos primeiramente estabelecer uma conexão com o banco de dados. Quem vai fazer isso é o Driver Manager, tá? Então o Driver Manager, então vejam que ele cuidem sempre que vocês estiverem trabalhando com essa parte do banco de dados deixa eu fechar essas classes aqui. Isso aqui é de um outro projeto. Cuidem para que as classes importadas sejam do pacote java.sql, tá? Muito bem, então o Driver Manager ele é uma classe e ele possui um método estático chamado getConnection. E o getConnection ele pede para nós uma string, né? Essa string, o que a gente vai indicar para ela? Vai indicar qual que é o tipo de conexão que a gente está fazendo, para qual banco e qual o endereço, né? Ou qual o caminho do banco. Então no caso aqui nós estamos trabalhando com o JDBC. Nós vamos fazer uma conexão com o banco SQLite e aqui a gente vai passar o nome do arquivo do banco de dados. Então no caso aqui exemplo.sqlite. Você pode colocar aqui o caminho absoluto, né? Então lá, digamos, se estiver no Linux, /home, seu usuário, /bancos, exemplo SQLite. No caso aqui, eu estou colocando na raiz do projeto, do NetBeans, então ele vai ficar disponível, tá? Tomem cuidado para que o nome do arquivo aqui, que você digitar, seja o mesmo do arquivo que você colocou lá no projeto. Eu já vou mostrar um exemplo que acontece. Como o SQLite é um banco de dados embarcado, caso o nome esteja diferente, ele vai criar um arquivo e a gente vai ter alguns probleminhas. Então tome cuidado com isso, tá? Então vamos lá. Então tá aqui o Driver Manager, então nos retorna uma conexão baseada nessa string aqui que determina qual é o banco e qual é o arquivo. Para o MySQL é um pouco diferente, a gente tem que passar qual que é o servidor de banco de dados, o usuário e senha, mas isso eu mostro para frente, tá? Então ele vai nos retornar uma connection.
Então tá aqui, importar o pacote Java Connection, tudo bem? Então, ó, Connection Driver Manager. Veja que ele está reclamando para nós, dizendo que está faltando o tratamento de exceção aqui, né? O Get Connection gera uma exceção, porque pode ser que o caminho que você passar aqui não exista, o arquivo, no caso aqui o caminho não exista, tá? Então vamos lá, vamos tratar aqui, colocar o try catch e colocar o SQL exception. E aí vamos dar um problema com o banco, né? E aí vamos imprimir também qual que foi a mensagem da exceção, para a gente saber o que está acontecendo, tá? Então tá aqui. A princípio, isso aqui já nos permitiria que o nosso sistema aqui conectasse com o banco. Vamos testar isso? Então vamos lá. Só para não ter problema, vou fechar esse projeto aqui e vamos mandar executar. Então lá, executou, deu um problema, gerou uma exceção, né? Então isso aqui, ó, problema com o banco. E ele diz para nós: No suitable driver found for JDBC SQLite exemplo. Então lembra, para cada banco que você for trabalhar, você tem um driver, um jar, né, que vai, aonde vai ter a implementação do protocolo de conversa entre o JDBC e o banco de dados, né? Então a gente precisa indicar aqui para o nosso projeto onde é que a gente vai utilizar, onde é que está esse jar. Então vocês podem baixar o jar, eu já baixei aqui. Deixa eu colocar ele também na pasta do projeto. Então vamos lá, tá aqui, ó, eu tenho o SQLite jar, deixa eu colocar na pasta do projeto. Então esse é um dos problemas que pode acontecer, tá? Se aparecer isso aqui, significa que você não colocou o driver da biblioteca que é necessário, né? Então vamos lá, vem aqui em bibliotecas, botão direito, adicionar jar ou pasta. Deixa eu só vir aqui na pasta do projeto e tá aqui, ó, SQLite jar, tudo bem? Dá um ok, ele incluiu o jar aqui nas bibliotecas. Vamos mandar executar novamente. Opa, construído com sucesso. Significa o quê? Então que a conexão foi estabelecida com esse banco de dados. No caso aqui o SQLite é um arquivo. Só deixa eu mostrar para vocês o seguinte, ó. Se eu colocar aqui 1, 2, 3, 4, o nome do arquivo, mandar executar, vejam que eu não tenho esse arquivo aqui na minha pasta do projeto, tá? Tá aqui, ó. Só tem um exemplo.sqlite, não tem aquele arquivo. Se eu mandar executar, vejam que ele vai dar construído com sucesso, ou seja, ele não gerou exceção, conseguiu fazer a conexão. Porém, vejam só, ele criou esse arquivo, né? E aí tem um problema, né? O arquivo original que tem a definição do banco de dados é esse arquivo aqui. Esse aqui não existe nada. Então se você tentar manipular alguma coisa, fazer uma consulta, uma inserção, vai dar um erro, né? Ou vai dar alguns erros. Então cuidem com isso. Sempre cuidem para que o nome do arquivo seja o nome aqui na string de conexão, seja aquele arquivo que está lá na pasta do projeto. Tudo bem? Bom, então aqui abrimos uma conexão, essa conexão está estabelecida. Sempre que a gente abrir alguma coisa, nós fechamos, né? Então c.close, certo? Então, feita a conexão, o que nós temos que fazer? Nós precisamos agora, então, fazer alguma manipulação no banco, seja uma seleção, seja uma inserção. Então, uma forma de a gente fazer isso é através dos statements, né? Ou da classe statement. A gente cria um objeto aqui, statement, e pede para a conexão criar esse statement, né? Então, o objeto connection, que tem a conexão estabelecida com o banco, vai criar para nós um statement, ok?
Com base nesse statement aqui é que a gente vai colocar a nossa string de SQL e pedir para que ela seja executada e, enfim, aí manipular o resultado. Tudo bem? Então a ideia aqui é selecionar todos os produtos que estão dentro do banco. Então, vamos lá. Como é que a gente faz isso? A gente precisa fazer um select, né? Então, select asterisco from produtos. Beleza? Então, esse aqui é o nosso select. Quem que vai fazer esse select? Quem que vai executar? É o statement. Então, statement.execute, passando para o execute essa string aqui, SQL, que tem o comando, né, que vai fazer a seleção. O execute, ele retorna um boolean. Essa é uma das formas de fazer a conexão, tá? Existem outras, eu explico depois. Então, ele retorna um boolean, vou colocar aqui chamar ele de retorno, tá? Caso essa seleção tenha executado com sucesso e retornado tem algum retorno, esse boolean vai ser true. E aí então a gente pode fazer o seguinte: if hatch, né, significa que teve algum retorno, nós temos que agora então pegar esse resultado. Como é que é esse resultado? Bom, o select ele pode retornar um conjunto de produtos, né, um ou mais produtos, dependendo aqui do que tiver cadastrado e das suas condições na cláusula where. Então, quem representa esse retorno, esse conjunto de retorno é o result set. Então, objetos da classe result set servem para manipular o retorno de consultas com o select, ok? Então, como é que a gente tem acesso a esse result set? Statement.get result set. Então, isso aqui vai nos fornecer, ou vai nos dar uma referência para o objeto result set dessa seleção aqui, tá? Que foi executada aqui. Bom, o result set, ele, como pode ser um conjunto, né? O nome já diz, pode ser um ou mais, então ele tem a capacidade de percorrer esse conjunto de resultados acessando os dados. Como é que ele faz isso? Bom, ele faz dessa forma aqui, ó. rs next. Então é como se ele fosse inicializado. Opa, o que é esse ponteiro ponto aqui? Coisa de C++. rs.next. Então aqui a gente está dizendo para ele ir para o próximo, né? Mas no início ele é como se ele ficasse anteriormente ao primeiro resultado. Então aqui a gente diz para ele ir para o próximo. E aí agora a gente pode acessar os dados. Então, no caso aqui, cada linha de produto vai ter o que? Um ID, que é inteiro, o nome, que é uma string, um varchar, a descrição, que também é um varchar, e o preço, que é um double, um float. Então, como é que a gente faz para acessar o nome? Vamos lá. String nome recebe rs.get string. No caso aqui, eu vou fazer a seleção com o nome da coluna lá do banco de dados, definido pelo banco de dados. Então, a coluna nome, né, como é chamada de aqui o nome, a identificação dela é nome, tá? E aí, salt nome, tudo bem? Então aqui a gente nós lemos, posicionamos o result set no primeiro resultado, acessamos a coluna nome desse resultado, armazenamos aqui e aí imprimimos ele. Vamos, sempre que a gente abre alguma coisa a gente fecha, então fechamos o result set e aí fechamos também o statement. Tudo bem? Então aqui, isso aqui já será capaz de nos prover o resultado desejado. Vamos ver o que vai acontecer.
Então, no caso aqui, esse banco tem um produto chamado geladeira, né? Vejam só, eu acessei a base e o primeiro produto que foi impresso é a geladeira. Vamos pegar aqui também, além do nome, vamos pegar os outros dados que tem para cada entrada do banco de dados. Então vou criar aqui o ID rs.getInt. Então vejam, como o meu ID é um inteiro, eu uso o método do rs.getInt. Nesse caso aqui, nome é um varchar, eu estou pegando uma string, né? Vamos pegar aqui também string.descrição. Então rs.getString, acho que é descrição. E aí, por fim, double preço rs.get double, não lembro se está preço ou valor, vou colocar aqui valor, a gente já vai testar isso, tá? Então vejo, acessei aqui, posicionei o cursor no primeiro resultado, acessei o ID, que é um inteiro, o nome, que é uma string, a descrição, que é uma string, e o valor ou preço, eu não lembro como é que eu coloquei lá no banco, que é um double. Então vamos imprimir tudo isso aqui. Olha lá, vou mandar imprimir o ID, colocar aqui um espacinho mais o nome mais a descrição mais o preço. Ver se vai funcionar isso aqui. Run. Ó, ele reclamou dizendo que não no such column desk. Então o nome deve ser descrição. Vamos ver. Run. Opa, funcionou, né? Então vejam só. Aqui é o ID dela é 1, é uma geladeira. A descrição branca, 2 portas, valor 1.500, certo? Então aqui a gente conseguiu ler os dados de um dos produtos. Bom, mas possivelmente existem mais produtos aqui. Como é que a gente faz para iterar sobre esse resultado e mostrar todos os produtos? Bom, a gente utiliza um while, né? Então, while resultSet.next, ou seja, existe alguma coisa, ele vai fazer essas operações aqui, certo? Então, abri aqui em cima, fechei. Então, enquanto o resultSet possuir resultados, ele faz o que? Ele busca os dados e imprime na tela. Vamos ver o que isso aqui vai gerar. Então vamos lá. Executando isso aqui, essa query, né? Esse pequeno sistema, ele vai nos retornar isso aqui, ó. Então, tem lá no banco uma geladeira, um fogão e uma torradeira, certo? Bom, o vídeo já está meio grande, eu vou parar por aqui. O próximo vídeo eu vou mostrar como fazer um insert, ok? Falou, até mais.